Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá gravar a nossa aulinha ação, né? Vamos tratar sobre o assunto ação agora, dentro da teoria geral do processo. Então, gente, ação, conforme a gente já falou algumas vezes, a gente está falando de só arrumar aqui para a gente poder compartilhar com vocês. Ótimo. Vamos lá. Pronto. Vamos falar aqui então de ação dentro da teoria geral do processo. A ação é o segundo tripé da trilogia estrutural do processo. A ação, o que vai ser? O instrumento de provocação da jurisdição, né? O judiciário, conforme a gente já falou, deve ser provocado. O judiciário jamais, pelo princípio da inércia da jurisdição, vai começar um processo de ofício, tá? Ele vai precisar ser convocado, precisa ser chamado, e é esse chamamento que se faz ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário produza alguma coisa, é feito através justamente do que a gente chama de ação, tá? O Judiciário deve ser provocado para exercer a sua função de dizer o direito. O meio pelo qual a parte chama o Estado para resolver o litígio e dar origem, e dar razão para quem tem, né, é o exercício da ação. Okay? Promovida a ação, surge então para o Estado o dever de prestar jurisdição. Tá bom? Então, ao direito de ação, a gente vai dizer que corresponde o dever do Estado em prestar a jurisdição. Daí a gente tem essa correlação bastante interessante da ação com a jurisdição. Tá? Temos dois tipos de ação de direito material e ação de direito processual. A ação de direito material é aquela que está prevista lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, ou seja, a partir do momento que existe uma violação a um direito, o Poder Judiciário não vai se eximir de analisar essa questão. Tá? Artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O artigo 189 do Código de Processo Civil vai dizer que violado o direito nasce para titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição, Código Civil, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem nos artigos 25 e 26. E a ação de direito processual, que é o que a gente está falando realmente, é a ação no sentido de que a gente vai poder obter dos tribunais essa defesa, essa pretensão. Tá bom? Falaremos disso, evidentemente, dentro da nossa aula que vai acontecer nos próximos dias. Né? A ação, a gente vai ver efetivamente isso lá pelo dia 16/6, tá? 16 de junho. Ou talvez a gente até comece agora, no dia 9/6 de 2020. Vedada que a autotutela e dado que cabe ao Estado, né, dado que ao Estado reservou para si, como um de seus poderes, a função jurisdicional, cabe ao Estado, no exercício dessa função jurisdicional, dirimir a lide com justiça, ou seja, conforme a vontade da lei reguladora do conflito. Tá? Então, essa atividade do Estado de resolver vai ser feita através da ação, porque, como a gente falou, o instrumento que existe para provocar a jurisdição, provocar o Estado a se manifestar, é justamente a ação. Okay? Teoria sobre direito de ação. A gente vai ter teoria imanentista, ou civilista, ou sincrética. Tá? Pela teoria imanentista, civilista ou sincrética, a gente vai falar isso depois, você entendia que havia sincretismo, gente, é uma coisa só. Tá? Eu costumo usar esse exemplo, assim, uma coisa sincrética é imanente, né? É uma coisa fechada, uma coisa só. Não havia entendimento de direito processual e direito material, era só direito. Depois, com o Child e Mutter,
começa a ter uma discussão lá sobre a arte romana e a gente aparenta ali, começa a entender, opa, na verdade o direito não é uma coisa só, existe o direito processual e existe o direito material, são distintos, são separados. Tá? E aí surgem as teorias concretas, a ação, a teoria abstrata, tá? Que são evoluções, e para onde na teoria eclética, a teoria da asserção. O direito brasileiro, o Código de Processo Civil expressamente ali a teoria eclética, sendo que a teoria da asserção também é bastante utilizada, veremos essas questões. Para que a parte possa exercer o direito de ação, todos têm o direito de entrar com a sua ação perante o Poder Judiciário. Mas isso não significa necessariamente que o Poder Judiciário fica obrigado a responder a todos os questionamentos. Tá? Por quê? Porque é necessário que haja o preenchimento de certas condições. Quando a gente for falar de processo, a gente vai falar dos pressupostos processuais. Então, as condições da ação, os pressupostos processuais, são justamente os trâmites mínimos que a parte deve preencher para que o mérito do processo seja julgado. Tá? Quais são as condições da ação? Hoje, o entendimento é formulado, previsto no novo Código de Processo Civil, processo de 2015, interesse de agir e legitimidade. A gente vai falar cada um dessas condições da ação de uma maneira bastante mais aprofundada. Tá? Tem as teorias da classificação das ações, a teoria trinária, a teoria quinária. A teoria trinária vai entender que é só ação de conhecimento, de execução e cautelar, e a teoria quinária ainda vai entender que existe a executiva lato sensu e a mandamental. Tá? Vamos ver essas questões todas. Além das condições da ação, a gente vai ver também aí só na outra aula, lá no dia 23 de junho, a gente vai falar sobre aqui os elementos da ação, tá bom? Então, essa parte aqui, inclusive, eu vou deixar o outro vídeo aí, para já deixar gravado lá para frente. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai tratar bastante desses temas de modo bastante aprofundado.